Olá, tudo bem? Eu me chamo Luísa e hoje estou aqui representando o meu grupo no nosso trabalho de imunologia sobre a doença de psoríase. Primeiramente, nós precisamos falar sobre o que é a psoríase. Ela é uma doença autoimune, autoinflamatória, cíclica, que ocorre a descamação da pele do paciente e o aparecimento de algumas manchas vermelhas na região. Falando um pouco sobre as características das lesões, conseguimos observar que elas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, no couro cabeludo, nos joelhos, nos cotovelos, inclusive na lombar e nas dobras do corpo. Elas são lesões vermelhas, circulares, podem ser cinzas ou brancas e normalmente apresentam escamações secas. É uma doença que varia de idade, pode começar dos 15 aos 20 anos e até mesmo dos 55 aos 60 anos de idade. Falando um pouquinho sobre a psoríase e a questão do sistema imune, nós podemos focar na parte de citocinas na placa de psoríase. Basicamente, as citocinas são um tipo de proteína que atuam em receptores específicos e são liberadas por diversos tipos de células. No caso da psoríase, a reação de inflamação vai ocorrer pelas células T. Elas são capazes de se diferenciar, ou seja, se tornarem outra célula com outra capacidade de produção de citocinas, no caso, e isso vai aumentar a inflamação decorrente dos queratinócitos, um tipo celular que está na nossa pele. Continuando o papel do sistema imune na psoríase, nós temos algumas células principais no estágio inicial da doença, que são as células dendríticas. Elas são capazes de reconhecer as DAMPs, que são substâncias endógenas que o nosso corpo produz. E, neste caso, quem produz são os queratinócitos, um tipo celular que está na nossa pele. E essa produção de citocinas vai ocorrer de acordo com uma lesão ou um trauma que o paciente sofreu. Assim, nós criamos um esquema para facilitar a explicação sobre o sistema imune e a psoríase. Como dito, as células dendríticas vão ser capazes de reconhecer as DAMPs secretadas pelos queratinócitos, entre elas a IL-37, beta-defesinas e S100. Bom, neste caso, uma das principais é a IL-37, porque ela vai ter um papel patogênico na doença, ou seja, quando ela vai ser liberada pelo queratinócito, ela é capaz de formar um complexo com um material genético que é capaz de danificar mais células. E quando ela se liga ao DNA e é um receptor, o Toll-like 9, das células dendríticas plasmocitoides, conhecidas como aqui no esquema PDC, que são células dendríticas com a ponte de conexão entre a imunidade inata e adaptativa, ela ativa essas células e começa o processo de formação da placa psoríase. Após isso, ocorre a produção de algumas citocinas e então a maturação de algumas células dendríticas lá na medula e a diferenciação de alguns linfócitos que vão ter capacidade de produzir citocinas específicas que vão atuar na inflamação. Diferenciação dos linfócitos para TH1 e TH17, esses vão produzir algumas citocinas como IL-17, IL-21 e IL-22, que vão ativar a proliferação de queratinócitos. Além disso, outras vias também são capazes de ativar a proliferação de queratinócitos, como o TNF-alfa, o interferon gama e o IL-37 e algumas quimiocinas. Bom, a via de inflamação da psoríase é TNF-alfa, IL-23 e TH17, e ela vai ser mediada pelas citocinas IL-17A e IL-17F. Ambas atuam no mesmo receptor, mas com potenciais diferentes, e quando ligam o seu receptor, recrutam uma proteína e essa vai realizar a transcrição de genes de proteínas pró-inflamatórias que vão atuar na inflamação. Bom, sendo assim, a partir desses componentes das células T, os neutrófilos começam a atuar. A partir da inflamação, ocorrem alguns sinais no corpo, como o aumento da dilatação dos vasos sanguíneos, e as células de defesa vão para o sítio de inflamação e começam a atuar, aumentando esse ataque e aumentando a inflamação, fazendo com que a pele descame, acelerando a sua proliferação. Ser uma doença autoinflamatória, ela pode ocorrer por predisposição genética junto a fatores ambientais ou de comportamento, que vão provocar as lesões. Como eu havia mencionado, o processo de ataque inflamatório à pele faz com que ela responda, acelerando a sua proliferação, e isso resulta na descamação observada nas lesões.
O histórico do paciente e o exame físico normalmente é suficiente para o diagnóstico. O exame consiste na avaliação das lesões típicas no couro cabeludo, nas unhas e nos locais que geralmente elas aparecem, como eu já havia mencionado. Sobre os sintomas, principalmente conseguimos observar manchas vermelhas com escamas secas ou esbranquiçadas. Conseguimos observar a pele ressecada, rachada e até muitas vezes com sangramento. Quando a lesão começa a melhorar, aparecem manchas brancas. Mas quando a lesão está aberta, pode acontecer muita coceira, queimação e dor. Nas unhas, elas são grossas, amareladas e até mesmo descoladas com alteração de forma. Quando a psoríase está nas articulações, pode acontecer inchaço e rigidez. Em casos mais graves, pode até acontecer a destruição e deformação dessa estrutura. Agora nós vamos falar sobre os tipos de psoríase. Existem as lesões do fenômeno de Kombiner, que são lesões que desenvolvem no lugar de traumas químicos, físicos ou biológicos que o paciente teve. Existe a psoríase na mucosa oral, que vão apresentar na boca, principalmente na língua, tendo termo de língua geográfica. A psoríase em placa, que é uma forma atípica. A psoríase gutata, que normalmente é desencadeada por infecções bacterianas, como as de garganta. Ela é caracterizada por pequenas feridas em formas de goto nos braços, nas pernas e no couro cabeludo. A eritrodermia, que é um tipo menos comum e vai acontecer no corpo inteiro do paciente, as manchas vermelhas, que podem coçar e arder intensamente, levando a manifestações como febre e calafrios. Ela pode desencadear de queimaduras grávidas, tratamentos, infecções e alguns outros tipos de psoríases que não foram tratadas. A psoríase flexural, que ocorre nas regiões inframamárias, axilar e perianais, e essas lesões são sem escamas, mas são bem vermelhas e bem marcadas, e elas até podem ser confundidas com alguns tipos de infecções de pele também. A psoríase pustulosa também é uma forma rara de psoríase e ela é bem instável. Ela ocorre quando o paciente retira algum tipo de medicamento, como um corticoide, ou por algum tipo de infecção forte. E também ela pode acarretar apenas as mãos e os pés, chamada de pustulose palmoplantar. E a psoríase unguenal, que ocorre nas unhas. Ela ocorre mais nas unhas das mãos do que dos pés, e ela vai ocorrer um relevo na unha que tornam elas deformadas. Além disso, elas podem se desprender. Ele é individualizado e ele é escolhido de acordo com a classificação da doença, sendo ela leve, moderada e grave, e existem 4 tipos de tratamento. O primeiro tratamento é o tratamento tópico, no qual consiste no uso de cremes e pomadas como dexametasona e ácido salicílico, que são aplicados diretamente sobre a lesão e são usados em casos mais leves. O outro tratamento é o tratamento sistêmico, que pode ser por comprimidos ou injeções, e são indicados em casos de artrite, psoríase e nos casos de psoríases leves resistentes ao tratamento tópico. E um desses medicamentos é o metotrexato. Também existe o tratamento biológico, que é uma opção em casos mais graves e aos casos que não respondem ou possuem contradição ao tratamento sistêmico. Nele são usados alguns medicamentos anti-TNF e os anti-interleucinais, de classe anti-IL-12, anti-IL-17 e anti-IL-23. O outro tratamento é a fototerapia. É a exposição da pele à radiação UV, podendo ser AB, indicado em situações onde o paciente não tolera a medicação por via oral, é gestante, pacientes pediátricos, entre outros, ou AA, indicada quando o paciente não apresenta evolução com a UVB, e pacientes com placas espessas, lesões unguenais e entre outros. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?